Após Xuxa dizer que a Bíblia tem que ser reescrita, o pastor Silas Malafaia entrou nas suas redes sociais dizendo: "Cala a boca, Xuxa, você não acredita e não conhece a Bíblia, não entende nem sabe a diferença entre Velho e Novo Testamento. Pare de falar asneira, a Bíblia é atualizadíssima, o único livro que contém os 4 pilares do conhecimento, é a inerrante palavra de Deus." Olá, povo de Cristo, a graça e paz, bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. E galera, é isso aí que você tá vendo. A famosa, Xuxa resolveu agora, mais uma vez, aliás, ela que sempre tem seus comentários, sempre tem suas opiniões, daquilo que não é chamada, vamos dizer assim, Porque eu acho interessante é que se um cristão ele vai falar de determinados assuntos, esse tipo de gente, essa espécie, vamos chamar assim, eles dizem que não tem que dar pitaco, porque se você não é homossexual, por exemplo, esse não é o seu lugar de fala. Se você não é negro, esse não é o seu lugar de fala. Então cada um tem que respeitar o lugar de fala do outro. Eu te pergunto, Xuxa, aonde foi o seu curso de teologia? Aonde você acha que você tem lugar de fala para falar da Bíblia? Mas, pois bem, vamos lá. Xuxa disse que a Bíblia precisa ser reescrita, tá? Isso gerou uma polêmica nas redes sociais, teve comentários positivos e negativos, teve gente que ainda preza pela palavra de Deus, como o pastor Silas Malafaia, como o pastor Marco Feliciano, como Nicolas Ferreira, que vieram de pau para cima da Xuxa, tá? Mas teve uns falidos na fé, como o pastor Caio Fábio, por exemplo, que defendeu a Xuxa. Pois bem, eu quero deixar aqui um breve comentário e partir para um outro vídeo, onde a Xuxa faz uma live com o pastor dela. Mas vamos lá. Primeiro, falando sobre a Bíblia precisa ser reescrita. A Bíblia como um livro, tá? A Bíblia é o livro mais... foi o primeiro livro impresso e é o livro mais impresso, mais vendido, é o livro mais antigo, tendo 66 livros, 39 livros no Antigo e 27 no Novo. A Bíblia possui 31.176 versículos e 1.189 capítulos. A Bíblia foi escrita num período de 16 séculos por cerca de 40 autores diferentes que viviam em lugares diferentes, em épocas diferentes, tá? Agora, essas informações desse livro, e eu quero deixar aqui para você, querido, que gosta da Bíblia, que não acha que a Bíblia tem que ser atualizada, amantes da Bíblia, leitores da Bíblia, aquele que vive e pratica a Bíblia, o livro A Bíblia, através do século do saudoso pastor Antônio Gilberto, publicado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, a CPAD, tá? Essas informações são desse livro. Esse livro ele foi publicado em 2016, então tem um tempo. As coisas se atualizaram. Nesse tempo aqui, a Bíblia ainda não tinha sido traduzida para cerca de 1000 idiomas, tá bom? E em 2020, esse número diminuiu. A Bíblia ela já alcançou 80% da população mundial. Porém, 1,5 bilhão de pessoas ainda não têm a Bíblia traduzida para sua língua original. Então estou falando da Bíblia como um livro, e nesse sentido aqui, a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser traduzida ainda para os idiomas que faltam. Isso não deve mexer na essência da Bíblia, tá bom? Isso não implica com o contexto, com a mensagem da Bíblia. A Bíblia precisa, e isso é um trabalho, é trabalhoso, tá? Não é uma coisa que se faz da noite para o dia, e um excelente trabalho que está fazendo a Sociedade Bíblica Brasileira, tá?
aqui no Brasil, assim também como a sociedade bíblica dos outros países do mundo, com um esforço tremendo para poder traduzir a Bíblia para maior número de idiomas possíveis. Tá bom? Agora, a Bíblia como a palavra de Deus, ela é de origem divina. Paulo diz a Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 3:16, que a Bíblia é inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Inspirado no sentido fisiológico é a inspiração do ar para dentro dos pulmões. É pela inspiração que temos fôlego para falar. Então, quando falamos em inspiração divina, nós estamos falando que é como se a Bíblia partisse da respiração. É quando nós expiramos esse fôlego. Deus, ele inspirou os autores da Bíblia com o Espírito Santo. Então a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia vem de Deus. A Bíblia contém toda a revelação sobre Deus, sobre nós, sobre toda a criação. Se Jesus, Xuxa, leu, a ensinou, a chamou de palavra de Deus e a cumpriu, se Jesus, que conforme João 1, é a própria palavra encarnada, testificou, comprovou a veracidade da Bíblia, ensinou a Bíblia e ainda cumpriu a Bíblia, quem é a Xuxa na fila do pão para dizer se a Bíblia tem que ser reescrita ou não? A Bíblia não precisa ser reescrita. Você que nunca foi mudado, quer mudar a Bíblia. Você que nunca foi transformado por ela, acha que ela precisa ser transformada. Mas a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Vamos para a live da Xuxa com um suposto pastor. Vamos ver o que ela fala e eu já comento. A Bíblia na tua boca não fica pesada. E eu não consigo entender muito as coisas da Bíblia. Eu não consigo, eu me pergunto, tanto é quando eu fiz o catecismo, eu perguntava coisas e a freira me mandou quase eu ir embora, entendeu? Porque eu perguntava, tipo, Adão e Eva é branco, como é que nasceu um preto? Então, como é que acontecia isso? Como é que aconteceu? E vem cá, se só era Adão e Eva, como é que... E aí os irmãos tinham relação entre eles, o pai e filho, mãe e filha, para depois continuar, se só tinham eles. E aí eu começava a perguntar e ela não sabia responder e me mandou embora com um bilhetinho para minha mãe para dizer que eu precisava fazer o catecismo e não fazer muita pergunta. Porque eu tenho coisas da Bíblia naquela época, eu mesmo lendo a Bíblia não entendi, imagina hoje, mesmo com mais discernimento, eu leio coisas, eu faço uma interpretação completamente diferente do que talvez seja, e você tem ensinado a gente de uma maneira tão clara, tão suave, tu explica o Evangelho, você explica a palavra de Deus, dizendo, ele não disse isso, ele falou isso, ele não quis dizer isso, vocês estão entendendo isso, é tão bom, Hermes, é tão bom, então eu quero agradecer, tem o nome de tanta gente que eu acho que deveria estar querendo falar isso para você, que delícia, viu? E estão levantando essas bandeiras de família tradicional, e em nome da família tradicional, que diz que foi Jesus que falou que tinha que ser assim, tanta gente morrendo, LGBTQIA+, que você tem falado com tanto carinho dessa tribo, que você fala com tanto carinho dessas pessoas, e as pessoas tratam como pecado, como pecadores, como que vai para o inferno, e berração, e nossa, tanta coisa. Eu tenho certeza que Deus deve olhar aqui para baixo e ver todo mundo com suas diferenças e dizer, eu amo vocês igual, sabe? E eu vejo as pessoas aqui embaixo julgando, botando o dedo na cara dos outros, dizendo, não, você não é amado, você não é filho de Deus, não, você é coisa do diabo, não, você é isso, você é um pecador, você é isso, você é aquilo. Como é que podem usar e dizer que ainda está na Bíblia escrito isso? E eu que tento conversar com pessoas estudiosas como você e outras pessoas, o meu genro agora que sabe da Bíblia e é um leitor assíduo, e falo, onde está escrito isso? Onde está escrito essas coisas? E ele disse, não, é a interpretação de cada um. Claro que, mais ou menos ele fala isso, que se você quiser achar, você vai achar tudo, você vai achar machismo, você vai achar homofobia, você vai achar tudo se você quiser, mas a palavra de Deus, a palavra de Jesus não tem isso, né? Não tem como ter isso. Se a gente levanta a bandeira que Deus é amor, não pode ter preconceito, não pode ter discriminação, não pode ter isso. E se você tirar o amor do cristianismo, não sobra nada, Xuxa. Nada. A melhor definição de Deus está lá na primeira epístola de São João. Deus é amor. Só que tem uma turma que gosta de fazer acréscimos. Então, Deus é amor, mas... Não tem mas. Deus é amor e
ponto. Ah, mas Deus também é justiça. Sim, mas a justiça de Deus decorre do amor. É por Ele nos amar é que Ele é justo. É por Ele nos amar que Ele se importa com as minorias, com aqueles que mais sofrem. Mais uma vez eu vou falar da minha filha, que foi criada, acostumada com conviver com tudo e com todos, e hoje ela, sendo evangélica, ela já ouve tanta coisa truncada, e ela chega para mim, ela fala assim: mãe, a coisa mais bacana que tu me ensinou é que a palavra de Deus, ou Jesus, ou como tá no amor. Então, acho que quando a gente levanta realmente a palavra do amor, a gente está perto dele, ponto final, entendeu? Olha, Hermes, vou te falar, Deus me ama e muito. Minha mãe é a maior prova disso, minha filha é a maior prova disso, a minha vida, o meu trabalho, tudo que eu tenho, tudo que eu recebi, tudo que eu recebo. E ainda tem gente que diz que eu tenho impacto com o cara lá de baixo, mas dar muita força pro cara lá de baixo, porque tudo só pode vir lá de cima mesmo. Tem que só agradecer o cara lá de cima, porque tudo que eu tenho só vem de lá mesmo. Sabe, mesmo, não tem como vir de outro lado. Que bom que Deus te escolheu. Obrigada, tá, Hermes? E obrigado a oportunidade de dividir isso com você, Xuxa. Obrigada. E deixa eu também te agradecer pelo livro que você me enviou e aproveitar e dizer que eu vou lhe enviar também aquele livro meu sobre homossexualidade, da sombra da lei à luz da graça. Por Quero favor, muito te enviar esse livro. E tá só no Amazon, você me falou que só baixa no Amazon. Sim, isso, sim. Você me disse isso. Homossexualidade, da sombra da lei à luz da graça. De todos os meus livros, hoje é o livro mais vendido, porque há uma demanda muito grande. Onde eu explico, através da Bíblia, que homossexualidade não é pecado. A diversidade é parte da criação de Deus. Ninguém nasceu homossexual como castigo. Pelo contrário, eu acredito que a existência do homossexual, da transexual, de todas as letrinhas do LGBTQIA+, é Deus nos desafiando a amar. É Deus nos desafiando a romper com a nossa hipocrisia e acolher o diferente com amor. Amém. Pois é. Eu só tenho aqui a dizer o seguinte. Ao pastor de bode da Xuxa, tá bom? O termo que ela usa já diz tudo. A Bíblia fica leve na sua boca. Então vamos falar um pouquinho aqui, bem rapidinho, porque você já ouviu demais, né? Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira, comichão nos ouvidos. Então, o que Paulo está dizendo? Que chegaria um tempo, e é o nosso tempo, e são pessoas assim, que elas escolhem para si os seus falsos ensinadores, porque não suporta a verdade da Bíblia. A verdade da Bíblia confronta, a verdade da Bíblia ela nos confronta diretamente, e essa gente não quer ser confrontada com a verdade do Evangelho, mas só essa verdade pode mudar. Agora, a Bíblia fica levinha na boca dessas pessoas, realmente fica. Hebreus capítulo 11, 36 e 37, eu vou ler para você aqui, e diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram como peregrino, vestidos de pele de ovelhas e cabras, passaram por necessidade, foram afligidos e maltratados. Por que eu estou lendo esse texto? Tudo isso aqui que o texto do escritor aos Hebreus diz, foram de profetas, de pregadores da palavra, que sofreram tudo isso por causa da pregação que pregava. Tá? Profetas morreram por causa da pregação que pregava. João foi preso por causa da palavra que pregava. A palavra não é doce na boca de pregador, ela não tem que ser leve na boca de pregador, de pastor, do que seja. Tudo isso foi por causa do que pregaram. Os discípulos, mais tarde apóstolos, morreram ou foram presos, açoitados, castigados, perseguidos por causa da palavra que pregavam. Estevão foi apedrejado por causa da palavra que pregava, que pregou. A pregação de João Batista era: raça de víbora, arrependei-vos, praticai frutos de arrependimento.
A pregação de Jesus era raça de víbora, sepulcro caiado, arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. A pregação da igreja primitiva, Atos capítulo 3, versículo 9, era arrependei-vos e convertei-vos. Por que que a nossa pregação, se a de João Batista era sobre arrependimento, se a de Jesus era sobre arrependimento, por que que nós vamos mudar a Bíblia e não vamos mais pregar sobre arrependimento? Por que que querem a Bíblia leve na nossa boca? Querida, falar para tal de Xuxa, era muito bom quando você tinha seu programa, que eu não sou tão velho assim, mas na década de 90, que você entrava no disco voador e seria tão bom, mas tão bom, que você fosse de vez para outro planeta, não, quem sabe para outra galáxia. Seria ótimo. Nós não negamos o verdadeiro evangelho. Fique você com seus argumentos, mas a Bíblia não precisa ser reescrita e nunca será leve na boca do pregador genuíno da palavra. Goste você ou não, quando a Bíblia te transformar, você não vai querer transformar a Bíblia. Fique na paz, galera. Deus abençoe. Não troque a palavra, não mude a palavra, não atualize a palavra, não coloque meios para obter sucesso pregando a palavra. A palavra, ela é divinamente inspirada, e toda ela, e eu deixo aqui o que Paulo diz ao próprio Timóteo: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Não negamos o evangelho. Ainda há aqueles que são genuínos e fiéis ao compromisso para pregar a verdadeira palavra. Um abraço, Deus te abençoe e fique na paz.